Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem. Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana. Hã? O meu foi bom, não posso negar, mas assim, olha, esse calor está terrível. Hã? Vejam só, esse ano nós não tivemos inverno, não é mesmo? Bom, pelo menos não aqui em São Paulo, quer dizer. Bom, a promessa é de que amanhã a temperatura vai cair aqui um pouco, né? Mas só por 24 horas. E depois volta a subir violentamente, né? E isso é desanimador, né? É desanimador. Não sei, acho que a única solução é mudar aí para uma região polar, né? É? Bom, claro que eu estou brincando, mas assim, mas ir para uma região, pelo menos mudar para uma região em que as estações do ano sejam mais definidas, mais delimitadas, né? Isso já ajudaria muito o meu humor e a minha disposição, né? Bom, mas eu estou aqui há vários dias, né, transmitindo para vocês alguns conselhos para escritores, né? Para aqueles que ainda não se aventuraram a escrever, para aqueles que estão no início da empreitada, né? E, claro, também para aqueles que já escrevem, né? São conselhos básicos, né? Mas são também essenciais. E são essenciais por quê? Porque eu tento mostrar para vocês como a escrita não pode nascer de um comportamento que afete amor pela literatura. Ou seja, que só aparente amor pela literatura, que finja amor pela literatura, né? Quer dizer, você escreve não para dizer para os outros que você é escritor, né? Você escreve não porque você quer participar aí de uma casta de pessoas aí ilustres, né? Você escreve não para ser famoso ou para se tornar um best-seller, né? Quer dizer, escrever por esses motivos assim, é o primeiro passo para você se tornar um burocrata, né? Ou seja, é penetrar aí no sistema literário como se você estivesse prestando concurso público, né? Quer dizer, você talvez consiga garantir aí algumas seguranças em termos de salários, né, de aposentadoria e outros benefícios, né, se você passa no concurso. Mas você também vai ter de participar de todos os vícios de um sistema que é, em grande parte, uma estrutura ineficiente, né? Em muitos casos inoperante, né? Lenta na solução das questões, né? E também caracterizada aí pela falta de iniciativa, né? Quer dizer, é uma estrutura sem flexibilidade, né? Quer dizer, a burocracia é, em geral, essa zona cinzenta, né? Em que morrem, né? Ou pelo menos em que ficam emperradas, né, todas as questões realmente importantes, essenciais, né? Vejam, eu não digo que não existam bons burocratas, né? Não é isso. Acho que há muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, realmente empenhadas em servir, né, ao povo dos seus respectivos países, né? Mas assim, quem já trabalhou em alguma função pública, né, ou quem já dependeu das estruturas burocráticas, sabe de todos esses problemas, né? E a escrita é exatamente o mundo oposto a tudo isso, né? Por quê? Porque a escrita é um mundo em que as ideias nascem constantemente, né? Quer dizer, a escrita, como todas as artes, é o mundo da criação permanente e da recriação permanente. Quer dizer, a escrita não é o mundo da impessoalidade, né? Como a burocracia é. Mas a escrita é o mundo em que você busca a você mesmo, né? E às vezes até encontra, né? É o mundo em que os seus textos vão também em busca do outro, né? Desse outro que é um enigma, né? Mas que cumpre essa função nobre de ser o seu leitor, né?
E o que significa ser seu leitor? Bom, significa que ele tem paciência com você, né? Significa que ele concede aí, né, para o seu texto esse pequeno tesouro que nós temos dentro de nós, que é a nossa atenção, né? E a escrita também é o oposto da burocracia, por quê? Porque ela é exatamente o contrário de você ter de produzir sempre o mesmo modelo de texto, sempre o mesmo modelo de relatório, sempre usar o mesmo carimbo, sempre se expressar de acordo lá com determinadas normas estabelecidas, né? De acordo com certos discursos que não são originais, que não pertencem exclusivamente a você, né? Mas obedecem só ali a determinados ritos pré-estabelecidos. Né? Quer dizer, a escrita é exatamente o oposto de você seguir modelos. Né? Muito bem, mas como esse comportamento antiburocrático se manifesta no dia a dia do escritor? Né? Como é se comportar como um criador no seu cotidiano? Bom, eu recomendo, antes de tudo, que vocês ouçam alguns dos áudios antigos aqui, né? Porque em muitos, eu trato sobre diferentes perspectivas dessa questão. Né? Mas há um determinado comportamento a respeito do qual eu não me lembro de ter falado aqui. Né? E ele se refere exatamente a essa a própria predisposição para escrever no dia a dia. Né? Quer dizer, e também sobre como você mantém a sua atenção concentrada no que você está escrevendo. Né? Então, assim, é claro que ninguém fica 18 horas por dia escrevendo. Né? E não fica por quê? Porque a nossa capacidade de concentração é limitada. Né? Porque muitos de nós, a grande maioria, precisa trabalhar para sobreviver, né? Porque a nossa atenção é requisitada por uma infinidade de problemas diários, né? E também por falsos problemas, né? Quer dizer, por questões que nós somos levados a acreditar que são importantes, mas que, se a gente analisa com calma, a gente vê que não tem nenhuma importância. Né? E esse ilusionismo, né, de que nós somos vítimas, bom, ele se expandiu tremendamente com a internet e com as redes sociais. Né? Quer dizer, as redes sociais são como que redes de miragens, né? Em que as miragens se interligam para criar novas miragens e para prender a nossa atenção ali. Né? Claro, claro, há aspectos positivos nas redes sociais, né? Não tô discutindo isso, né? Tem lá algumas coisas que são positivas, mas assim, pare para pensar no tempo crescente que você perde nesse emaranhado de informação, que pode até ser muito divertida, mas que em grande parte é inútil. Né? Bom, muito bem, mas vamos a um exemplo aí prático. Né? Quer dizer, vamos imaginar que você começou a escrever um texto. Tá? Pode ser um ensaio, pode ser um conto, um romance, qualquer texto, qualquer texto. Como é que você se comporta durante o processo de escrita? Será que há um comportamento ideal? Será que há um comportamento ideal não só quando eu estou sentado à minha mesa de trabalho escrevendo? Então, veja, eu acho que nós poderíamos resumir em dois comportamentos diferentes. Tá? Quer dizer, há o grupo dos escritores aí que permanecem imersos nos seus textos constantemente. Quer dizer, eles aproveitam, inclusive, os momentos livres para ficar recordando o que eles estão escrevendo, para imaginar que caminhos os seus textos podem percorrer, que ideias, que cenas podem ser melhoradas. Né? Quer dizer, eles ficam, inclusive, repetindo para si mesmos, né, as cenas, os argumentos, as opções de construção do texto. Né? E claro que nesse processo surgem novas ideias. E, bom, e eles também tomam nota de tudo, e assim vão enriquecendo,
vão aprimorando os seus textos. Né? Mas outros escritores preferem seguir um método diferente, tá? Como o Hemingway fazia. Quando o Hemingway estava escrevendo uma história, ele se concentrava no texto durante lá algumas horas no período da manhã. Tá? E ele se isolava e só fazia aquilo, né? E escrevia até que ele percebesse que tinha alcançado um ponto a partir do qual seria fácil retomar a escrita no dia seguinte. Então ele parava de escrever. Mas vejam, não se tratava só de encerrar o tempo dedicado à escrita naquele dia. Tá? Não era só uma interrupção da atividade material, da atividade concreta de escrever. Tá? Não. Quer dizer, ele realmente parava de pensar no texto até o dia seguinte. Claro que isso exigia dele uma dose até de angústia, né? Até de angústia, porque era muito difícil, né? Mas vejam, quer dizer, ele criou um método, né? Por meio do qual o que ele fazia? Ele mantinha a energia criativa represada durante todo o dia, até o início da manhã no dia seguinte, né? Quando então ele retomava o processo de criação. Tá? Agora vejam, percebam que não há um comportamento mais adequado que outro, ou mais eficiente que outro. Né? Não, quer dizer, o que precisa existir é o seu comportamento, a sua forma de escrever, a sua forma de conviver diariamente com as suas ideias, com os seus personagens. Né? Quer dizer, vejam que também é perfeitamente possível usar até os dois métodos em diferentes momentos. Tá? Enfim, você precisa encontrar o seu caminho. Tá? Agora, há uma outra questão importante. Né? Há uma outra questão importante. Quando você está escrevendo, né? Bom, você precisa ficar absorto, abstraído, né? Concentrado profundamente nos seus próprios pensamentos. Você precisa se separar de tudo que está à sua volta e se concentrar só no seu texto. Tá? E tem uma pequena historinha que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem na prática, né, o que é estar aí profundamente concentrado, profundamente envolvido com o que você está escrevendo. Né? Quem conta essa história é o Stefan Zweig. Né? Ele conta que certo dia o Balzac estava lá concentrado, né, escrevendo um dos seus romances, quando um amigo então entra de repente no escritório dele. Né? Bom, e o Balzac então saltou da cadeira, né, e assim, visivelmente excitado, né, visivelmente nervoso, pegou o amigo pelo braço e gritou chorando, né? Que horror, que horror! Né? A duquesa de Langeais morreu. Né? Bom, e o amigo ficou então olhando para ele sem entender nada, né? Achou que o Balzac tinha enlouquecido, porque esse amigo conhecia muito bem a aristocracia francesa, né? E sabia que assim, que não nunca tinha existido nenhuma duquesa de Langeais, né? Mas assim, isso foi a primeira impressão, porque assim, no segundo seguinte, né, o amigo entendeu o que estava acontecendo. Quer dizer, o Balzac falava de uma personagem. Né? Quer dizer, e ele tinha entrado no escritório no exato momento em que a personagem morria. Né? E o Balzac, claro, quer dizer, descrevendo essa morte, né, reagia como se tudo estivesse de fato acontecendo. Né? Quer dizer, como se a morte da duquesa fosse real. Ou seja, ele, naqueles segundos, ainda não tinha despertado ali do seu sonho produtivo, digamos. Né? E só acordou quando, então, quer dizer, ele viu a perplexidade do amigo, né? E aí, então, ele voltou a si mesmo. Desculpem. E se deu conta de que estava falando e reagindo como se estivesse aí em outro mundo. Né? E de fato ele estava, quer dizer, ele estava no mundo
da sua própria imaginação, ele estava lá profundamente envolvido com o próprio texto, com as suas próprias ideias, né? Com as suas próprias ideias. Né? Bom, mas eu também quero contar aqui um outro exemplo, né? Quer dizer, agora, na verdade, não é contar um exemplo, mas citar para vocês um trecho de um ensaio, né, daquela escritora italiana, Natalia Ginzburg. Né? Ela deixou romances, contos, ensaios, né? Não me lembro se é um ou vários livros de memórias. Né? Bom, e ela tem um trecho muito interessante, né? Em que ela está refletindo sobre a maneira como ela escreve. Né? E ela diz que é sempre um mau sinal se você não se cansa quando escreve. Né? Quer dizer, assim, não se pode esperar nada de sério se você não se cansa. Né? Quer dizer, ela dizia que, assim, não se pode escrever algo sério aí com o pé nas costas, né? Na flauta, borboleteando leve por aí. Né? Quer dizer, quando alguém escreve uma coisa séria, né? Quer dizer, mergulha dentro dela, se afunda até os olhos. Né? E se esse alguém tem sentimentos muito fortes, né, que lhe inquietam o coração, né, se esse alguém é muito feliz ou muito infeliz por alguma razão aí, digamos que mundana, né, que não tem nada a ver com aquilo que essa pessoa está escrevendo, né, então o que acontece? Quer dizer, a Natália diz que se o que essa pessoa escreve é válido e digno de vida, qualquer outro sentimento se apaga. Né? Então, assim, essa pessoa que escreve, ela não pode pretender conservar intacta e fresca a sua, a sua cara felicidade ou a sua cara infelicidade. Porque se ela escreve com seriedade, né, tudo se distancia e some. Né, e ela fica só com a sua página. Né. Então, assim, nenhuma felicidade ou infelicidade pode subsistir, né, em você se você não estiver, se essa felicidade ou infelicidade não estiver estritamente ligada à página que você está escrevendo. E se não for assim, diz a Natália Ginsburg, bom, então é sinal de que a sua página não vale nada, não vale nada. Então, meus caros, é isso que a escrita pede, tá? Nem mais, nem menos. Quer dizer, a escrita pede essa dedicação total. Né? Pode ser só durante aqueles minutos em que você todos os dias escreve. Né? Mas assim, nesses minutos, a sua dedicação precisa ser completa. Tá certo? Olha, um grande abraço para vocês. Até amanhã, viu? Tudo de bom.